Bem, então, próximo exercíciozinho, dando sequência para o conteúdo aí de trabalho e energia, tá? A próxima aplicação, né, é justamente essa daqui, que fala de energia mecânica, tá? Fala de conservação de energia, então, né? Tô no mesmo conteúdo aí, exercício proposto, página 20, exercício 8. Tranquilos? Então tá aí. Essa questãozinha aí fala o seguinte: dois serventes de pedreiro, Chico e João, erguem baldes de concreto, tá? Do solo até o segundo andar de um edifício. Então o assunto é energia potencial gravitacional. Uma das energias envolvidas, pelo menos, é essa daí. Beleza? Então tá aí. Chico usa um sistema com duas rodanas, uma fixa e uma móvel. Bem, a questão de ter uma móvel é que Chico pode levar vantagem nisso aí. A rodana fixa ela só dá um conforto para você puxar a corda, só isso. A móvel não, ela consegue dividir, né, tornar mais eficiente o sistema, né? Com a menor força você consegue atingir o mesmo objetivo, beleza? Uma fixa e uma móvel, enquanto o João usa um sistema com uma única rodana, né, que é a rodana fixa, ok? Como mostra na figura aí. Então tá aqui, João tá com uma única rodana e Chico tá com dois sistemas de rodanas, tá certo? Então o Chico tá fazendo a metade da força aqui, ó. Se esse cara que tem que fazer uma força, sei lá, uma força P, né, peso, né, a força que ele está fazendo aqui corresponde à força peso, aqui a mesma força peso, tá certo? Vai ser dividida porque tem uma rodana móvel bem próxima ao balde aqui, e a força que o cara vai fazer aqui, que Chico vai fazer aqui, na verdade, é a metade da força que o outro está fazendo, beleza? Bem, isso é uma questão, né? Vamos ver em que isso vai influenciar, em que isso vai mudar a nossa vida aqui. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, para erguer baldes de mesma massa, olha só, mesma massa, até uma mesma altura, tá? Mas ele quer com velocidade constante, tá certo? O carinha quer com velocidade constante aqui. Então, de novo, eles adoram isso aqui, ó, velocidade constante. Beleza, eles insistem em a velocidade ser constante. Tem velocidade, só que ela é constante. Tem energia cinética, só que ela não muda. Né? Então, minha energia cinética também é constante, ou seja, não há variações de velocidade nem de energia cinética. Mas há, pelo que a gente sabe que ele está erguendo isso aí, há uma variação de energia potencial. Tá? Ele já mencionou a questão de massa, né? Energia potencial depende da massa, né? Não precisava nem falar do G, que a gente sabe que é constante, e falou com a gente que a altura é a mesma. Então ele vai sair daqui do chão e vai lá para cima. O que está acontecendo? Bem, olhando aqui cegamente para essa fórmulazinha aqui, eu estou vendo que todo mundo vai sofrer a mesma energia potencial. Assim, olhando aqui. Só que é o seguinte, esse carinha aqui, né, lembra que o Chico, ele montou um sistema mais inteligente ali, e no caso de Chico, tá, ele não vai precisar erguer aquela massa toda, né, como se fosse metade da força peso, né, como se fosse metade da massa, né? Então, considerando essas informações aí, vamos lá. Letra A, Chico faz a mesma força que João. Bom, parou aí, né? Não, ele não faz a mesma força. Chico está fazendo a metade, tá? B, Chico faz a mesma força que João, de novo. Não, tá? C, Chico faz uma força menor do que João. Ótimo, até aqui. Tá certo? Mas gasta aproximadamente a mesma energia que ele. Tá certo? Bem, ele vai sair. Se você for olhar qual que é a energia. Deixa eu melhorar isso aqui. Qual que é a energia, essa questãozinha tem uma maldade tremenda aqui. Qual que é a energia potencial? A gente tem que olhar para a fórmula meio cegamente, tá? Qual que é a energia potencial inicial que eu tenho? Vou colocar zero aqui. Qual que é a energia potencial? Bem, eu vou olhar para o balde. O balde tem uma massa M, todo mundo tem a mesma massa. Está sujeito ao mesmo G e vão variar a mesma altura.
Bacana. Então tá. Então, inicialmente, todo mundo tem a mesma energia potencial. Quando chegar lá em cima, vamos colocar aqui a energia potencial final, todo mundo continua tendo a mesma massa, foi sujeito ao mesmo G e todos percorreram a mesma altura, né? Estão no mesmo desnível, né? Estão à mesma altura do solo. Então você fala assim, mas a energia que o cara tinha aqui, que todo mundo tinha aqui no início, é a mesma que está lá no final. Concordo. A variação sofrida aqui, ó, de energia, tá? É a mesma para todo mundo, tá? Porém, né? Todavia, entretanto, aí o Chico ele foi mais esperto, né? E ele, para que ocorra a mesma variação de energia, ele está fazendo menos energia, ele está fazendo menos força. Então, se todo mundo está sofrendo a mesma energia potencial, o que é variação de energia? Trabalho. O que é trabalho? Tá? Trabalho é força vezes deslocamento. Então o Chico está numa vantagem tremenda que ele conseguiu provocar a mesma variação de energia, né, que era necessária lá, só que fazendo com um esforço físico menor, né? Porque ele está fazendo uma força que é a metade do João, né, para elevar o balde à mesma altura, tá? Então, se você for parar para pensar, a vantagem dele é justamente essa, tá? Mas muita atenção aí, porque se você olhar para o balde, esquecer João e Chico, tá? O balde, essa pergunta é em relação ao balde, tá? Está sofrendo a mesma variação de energia. Então, Chico faz uma força menor que João, mas gasta aproximadamente a mesma energia. Certíssimo, tá ok? Letra D, só para ver o que está falando aqui, Chico faz uma força menor que João, ok, mas gasta mais energia que ele. Bem, se a variação de energia foi a mesma, não, ok? Não gasta a mesma, não, ok? Então, a resposta corretíssima aqui seria letra C. Tranquilos? Tudo tranquilo? Questãozinha bem exige um pouco de aplicações de leis de Newton, né? Porque falou um pouquinho de roldanas. Eu tinha que lembrar que a minha roldana móvel ela ia dividir a força. Eu tinha que prestar muita atenção na interpretação aqui, porque eu não posso perder o foco, que a pergunta é em relação ao balde. Então tem que fixar, né? Focar no balde aqui, né? E o balde não teve sua massa, nem seu G, nem sua altura variada. Beleza? Então, questãozinha bem exigente aí. Beleza? Tranquilos? Tá? Mais uma aplicação aí de energia mecânica e conservação de energia. Página 20, exercício 11, tá? Bem de interpretação também, eu achei esse exercício interessante aqui também. Simples, ele assusta um pouco, que você vê até consumo de oxigênio aqui. Falta até oxigênio. Meu Deus, falta oxigenação no cérebro, que eu fico achando o que eu vou fazer aqui. Quando vai ver, a questão é tranquila. FUVEST, São Paulo, em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de oxigênio por minuto, tá certo? Um jovem. Quantidade exigida por reações que fornece ao seu organismo, ó que bacana, 20 kJ por minuto. Então o cara está respirando ali 1 litro de oxigênio por minuto e isso, né, fornece ao seu organismo, né, as reações, na verdade, não, na verdade você vai quebrar glicogênio, né? Que é glicose com oxigênio, né? Por isso você vai conseguir essa energia de 20 mil joules, olha que beleza, por minuto, beleza. Ou, né, 5 calorias dietéticas por minuto, é termo de quem é nutricionista, né? Então tá, em um dado momento o jovem passa a correr, voltando depois a caminhar. Então, ele tem um pico de caminhada e depois ele retoma a situação anterior, certo? O gráfico representa o seu consumo de oxigênio em função desse tempo. Então, ele começa caminhando até 2 minutos, aí ele começa a correr, tem um picozinho, olhando para o gráfico aqui, ele tem um pico de consumo, ele dobra o consumo, né? Na verdade, ele dobra o consumo aqui, ok? Fica durante um tempo correndo,
um consumo razoável aqui, tá certo? De oxigênio maior. E depois ele volta, depois aqui, ó, voltando depois a caminhar. Então ele diminui, né? Tem uma queda brusca aqui, mesmo pico que teve no início, teve a queda correspondente aqui. Beleza, ele diminui o consumo de oxigênio e continua lá feliz da vida a sua caminhada. Beleza. Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia a mais do que se estivesse apenas caminhando. Caminhando ia ser uma retinha aqui, ó, no 1 até o final, né? Durante todo o tempo aí. Então, do que se estivesse, né, apenas caminhando durante todo o tempo aí. Então, qual foi a energia a mais que ele consumiu? Tá? A pergunta é essa. Tá? Querem pensar um segundinho aí e me responderem? Né? Então, vamos lá. Taxa de 20 quilojoules por minuto. Ele fala disso aqui, mas só para informar mesmo, né? Em nenhum momento tem essa unidade aqui, não há necessidade de fazer nenhuma conversão aqui, ok? E ele quer saber, fala de consumo, então isso aqui assusta um pouquinho e tá aí. Então, beleza, 20 mil tá aqui. Ele fala aproximadamente, isso facilita um pouco a minha vida, porque eu não preciso ficar preocupado com essa subidinha aqui, tá? Deixa eu tentar destacar aqui. Eu não preciso ficar preocupado com essa subidinha aqui, tá certo? E nem essa daqui. Por que eu não peguei uma cor neutra, né? Que não tem no gráfico. E essa daqui eu não preciso preocupar, eu posso desprezar. Então, se eu pegar o mesmo aqui, ó, do 2, né? Se bem que eu posso fazer uma. Aqui eu cortei no meio o quadradinho, aqui também, né? Então faz de conta que eu tenho um inteiro. Então, se eu for do 2 até o 12, que é no olhômetro que fazendo uma aproximação, eu tenho 10 minutos. Tá? Então, o que eu fiz? Meio assim, essa subidinha aqui, ó, tá? Essa subidinha aqui, ó, para não desprezar totalmente isso aqui, né? Eu fiz o seguinte, aqui teve a descidinha, desceu aqui, ó. Então eu juntei esses dois aqui para dar um quadradinho. Aí, se eu considerar que está saindo do 2, eu paro aqui no 12. Né? Que aí eu peguei esse triângulozinho e joguei aqui para completar um quadradinho. Meio que no olhômetro eu estou fazendo uma aproximação aqui. Então, do 2 até o 12, eu tenho 10 minutos de consumo de energia. Aí o que ele fez aqui, na verdade, foi me falar que foram 20 quilojoules em 1 minuto. Então, em 10 minutos, eu tenho um consumo de quanto? É energia, né? É trabalho, é variação de energia. Mas aí eu tenho uma energia, tá certo? De 200, né? 10 vezes mais, 200 quilojoules. Então, foi essa a energia que eu consumi a mais. Por quê? Olha só, por que eu peguei a mesma taxa de quando ele estava andando? Porque ele dobrou aqui, ó. Então, na verdade, ele passou a fazer 2 litros por minuto, que daria o dobro disso aqui, mas ele queria saber qual que seria a quantidade de energia a mais. Né? Ele não quer saber quanto que ele Ah, gastou. Ele queria saber só o que eu gastei a mais. Se eu fosse andando aqui reto, eu ia gastar 1 litro. E, consequentemente, eu ia gastar 20. Só que aí eu dei esse pico aqui e passei a gastar 2. Só que ele quer saber só o que eu gastei a mais. O que eu gastei a mais do que eu já estava gastando foi 1 litro de oxigênio por minuto, ou seja, a mesma taxa dele. Como foi durante 10 minutos, 200. Pode falar, Maria Eduarda. eu tinha feito, o meu tinha dado era 20, não era 420, não. Só que eu tinha Você feito, achou o dobro, que lá, praticamente. porque lá no enunciado tá falando que ele gasta 20 quilojoules por minuto, para meio que ter 1 litro de oxigênio. Isso. Aí, eu meio que eu olhei no gráfico, aí vi que quando ele começou a correr, ele começou a gastar 2 litros. Aí eu fiz que 1 litro tava para 20 e 2 para X, entendeu? Eu entendi. Aí você viu por que não deu certo, né? Só por causa da maldadezinha da pergunta aqui. Ele quer saber o que ele está gastando a mais do que antes, quando só caminhava, né?
Então, quando ele caminhava, ele gastava 1. Quando ele passou a correr, ele passou a gastar 2. Ou seja, na verdade, eu quero só essa diferença aqui, ó. Só o que ele passou a gastar a mais, que foi 1 litro também. Que ele dobrou a taxa. Entendi Beleza? agora. Aí, Beleza. depois dessa interpretação, o raciocínio em si é tranquilo. Foi uma regra de 3 aqui, matamos a questão. Tá certo? Mas eu achei muito inteligente o jeito aqui da questão, né? Cobrar um assunto que tem assunto que só em questões mesmo que você vai ver, né? Dificilmente você vai parar na teoria de física para falar sobre calorias. Tá, tudo bem, não usei calorias dietéticas aqui, mas para falar de consumo de oxigênio, qual a energia que isso vai gerar, né? Geralmente os textos em física não são ricos assim, mas as questões são, né? Então, achei muito bacana essa questão aqui, beleza? Tranquilos? Beleza, perdão, esqueci de gravar aqui. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara, e as etapas de um dos saltos aí de um atleta são representadas, né, muito bem desenhadas aqui pela figura. Etapa 1, 2, 3 e 4. Etapa 1, atleta corre com a vara. Etapa 2, atleta apoia a vara no chão. Etapa 3, atleta atinge uma certa altura, no caso a altura máxima, né? E última etapa, a atleta cai em um colchão. Então eu tenho várias etapas aqui. Aqui eu tenho, se eu for pensar aqui, não sei se vai exigir lá, eu tenho uma energia cinética, exclusivamente energia cinética. Aqui eu só apoio, meio que eu inicio, né? Vai ser aqui, eu vou meio que iniciar a conversão de energia. A minha energia cinética vai começar a ser convertida em energia potencial gravitacional, tá? Aqui eu terei energia potencial gravitacional máxima, tá? Aqui eu teria energia cinética máxima, né? Conversão iniciada. Aqui eu tenho máximo de, então já foi convertida em energia potencial. E aqui eu voltei para o chão, né? Onde eu não tenho energia potencial mais, mas eu tenho cinética. Então, se você considerar o instante em que eu né, praticamente bati no chão ali, eu volto a ter energia que eu tinha antes. Tá certo? Agora, se você for considerar repouso, né? Já bateu lá no colchonetezinho lá e o colchonetezinho absorveu energia, tudo bem. Mas vamos lá ver o que está acontecendo. Desprezando-se as forças dissipativas, ótimo, resistência do ar e atrito com qualquer coisa aí, né? Para que o salto atinja a maior altura possível, né? Ou seja, máximo de energia, né? Seja conservada, o que é necessário fazermos, ok? O que nós vamos fazer aí? Vamos pensar aí um pouquinho. Então teve todas as etapas de conversão de energia aqui, beleza? Eu não falei, mas estava anotado aqui, tá, gente? Desculpa aí, ó. O exercício 6, a página direitinho e tal. Bem, letra A, vamos analisar caso a caso, porque tem muita coisa que eu posso explorar aqui, né? Falei de variação de energia, por exemplo. Então, vamos, antes de ler aqui, calma. Variação de energia. Trabalho é variação de energia. Qual que está variando? Qualquer uma, depende da sua análise. Aqui eu tenho energia cinética variando, eu tenho energia potencial variando. Então ele pode mencionar que há as duas variações. Então, letra A, energia cinética é representada na etapa 1, bacana, seja totalmente convertida em energia potencial elástica. Eu não considerei a questão da vara aí, né? Representada na etapa 4. Não dá margem para pensar nisso, não. Se a gente for lembrar do esporte, talvez a maldade do Enem seja essa, a gente percebe que no salto à vara, essa vara ela enverga toda, né? Ela tem um. Mas então seria duas energias potenciais que eu deveria pensar aí. Você está adquirindo altura, lógico, tá ok? Ficar esperto, tem 10 minutinhos. Você está adquirindo energia potencial, porque a gente está falando de altura, você tem que saltar, né? Você está saltando, e há uma envergadura nessa vara, assim, lá no esporte, na prática. Mas aqui ele não deu margem para isso, né? Ele não deu muita margem para isso, não. Não falou sobre isso em nenhum momento, de uma possível deformação dessa vara aí, tá? Então, eu não vou considerar energia potencial, não, tá? Elástica não, tá? Eu vou
Vou considerar isso não, que ele não me deu margem para isso. B. Energia cinética, representada na etapa 3, 2, perdão, 2, etapa 2. Tá, tem as duas, né? Tá convertendo. Representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4, que é a última. Bem, o cara tá no chão, cara. Ele tá no chão. Tem energia potencial? Tem não. Tá? Ele tá no chão. Beleza? C. Energia cinética, representada na etapa 1. Ótimo. Né? Até coloquei aqui como energia máxima. Seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional. Ótimo. Representada na etapa 3. Olha só, ele pulou aqui, ó, do máximo de energia cinética para o máximo de energia potencial. Então, ele pegou direitinho. Né? Essa variação de energia aqui, ó, né? Qual delas? Não sei. Você pode falar da cinética e pode falar da. Eu tinha cinética, não tenho mais na 3. Ou eu não tinha potencial na 1, agora eu tenho. Então qualquer uma está variando aqui. Então tá bacana, tá legal. Representado na 3. Na 3 eu tenho 100%, né? Desprezando. Cadê? Desprezando as forças dissipativas. 100% aqui está em energia cinética. E aqui 100% está em energia potencial. Então tá bacana, né? Eu estou nos dois extremos aqui, ó. Então, certíssimo aí. O que está errado nas demais, então? Energia potencial gravitacional representada na etapa 2. Eu tenho as duas, tá? E pelo texto aqui, pela entonação, quando chegou na C aqui, quando ele fala a tal energia na etapa tal. Então ele está sugerindo que ali seja 100% daquela energia. E aqui eu tenho, né? Eu não vou falar que está na metade da altura, mas eu tenho, né? As duas energias ali, tá? Eu ia chutar 50%, eu tinha que estar na metade da altura. Beleza. Seja totalmente convertida em energia elástica, voltou a falar em energia elástica, a maldade aí, porque você vai lembrar lá do esporte, aí você dança. A energia potencial gravitacional, representada na etapa 1, não tem. Né? Não tem energia potencial representada na etapa 1. Tá? Seja totalmente convertida em energia elástica de novo. Tá? Então, só esse elástico ele te deu chance, ó, 3 energias aqui, ó, 3 questões, perdão, 3 alternativas para serem eliminadas. Eu ficaria entre B e C, tá ok? Sendo que a B pecou em falar que a energia cinética apresentada na etapa 2, né, seja totalmente convertida, então ele está supondo que são 100, que existe 100% de energia cinética na etapa 2. Isso não acontece. Você pode falar aqui, ó, energia cinética representada na figura 1, então deu a entender que 100% na etapa 1 é energia cinética. Seja totalmente, ou seja, 100% seja convertida em energia potencial na etapa 3. Certinho. Beleza? Certinho. Certíssimo. Tranquilos? Dúvidas é só falar aí que a gente volta. Bonitinho no tempo. Beleza? Também do Enem, tá? A Anta não colocou a página aí, tá? Mas é a página 22, exercício 2 do Enem. Recente, né? Relativamente recente. Essa questão, ela é antiga. Vou falar aqui no geralzão, tá? Ela é antiga, tá? Meio que a gente mal discutia muito o gráfico e essa questão caiu. E eu posso perguntar energia, eu tenho as 3 formas aqui, ó, 2, né? Perdão. Não colocou, faltou elástico aqui. Energia cinética, energia potencial gravitacional e conservação de energia, né? Eu posso perguntar energia em função do tempo, eu posso perguntar energia em função da altura, eu posso perguntar energia em função do que eu quiser, na verdade, tá? Vou até escrever um pouquinho aqui. E é isso, e isso aí foi essa questãozinha. Eu falo que ela é antiga. Nossa, ela vem caindo muito antes de existir Enem, galera. E ela é considerada uma questão relativamente difícil, beleza? Margem de erro altíssima. Então vamos lá. Energia cinética, lembrando aí, e discutindo tudo que for possível, né? E relevante, lógico. Energia cinética. Energia cinética é uma energia que depende exclusivamente, né, da velocidade, tá? Exclusivamente da velocidade ao quadrado, tá? Então, se você bater o olho aqui, bem, energia é proporcional à velocidade ao quadrado.
beleza? Velocidade é uma grandeza que depende do tempo, né? Se você for parar para pegar a velocidade, eu tenho várias formas de velocidade, mas velocidade poderia ser velocidade inicial, mais ou menos, eu não sei se o movimento é acelerado ou retardado, a aceleração vezes tempo, né? Então, tudo bem, a velocidade pode ser até linear, né, com o tempo aqui, né, se você dobra o tempo, né, não tem nada ao quadrado aqui, mas em relação à energia cinética, ela tem uma equaçãozinha de segundo grau aqui, ó. Então, se a sua energia for em função do tempo, é esperado encontrar essa parábola aqui, ó. Tá certo? Tem até uma discussão interessante que eu vou fazer depois, não vai dar tempo hoje. Eu vou fazer sobre os gráficos. Vou só explicar aqui, depois eu monto um gráfico. Eu deveria ter montado ele num slide anterior, eu esqueci. Então, aqui, minha energia cinética está falando aqui que eu não tenho energia cinética, né? E com o tempo eu adquiri energia cinética aqui e é uma parábola. Beleza. É esperado olhando aqui para o gráfico, né? De energia em função da velocidade, só que colocou energia em função do tempo e o tempo não influencia na velocidade aqui, não tem nada ao quadrado aqui, né? Então, tá linear aqui, beleza? Eu quero dizer que se você fizer energia em função do tempo, vai dar uma parábola, tá? Beleza? Porque se eu substituir aqui, vai dar tempo ao quadrado, né? Beleza. Se eu for pensar num gráfico de energia potencial, tá? Aí que vem a maldade. Eu também tenho uma parábola. Então vamos analisar com calma por que eu tenho uma parábola. Minha energia potencial, ela vai ser o que muda? Massa não muda, o G não muda, mas a minha altura muda. E se você bater o olho aqui e falar assim, calma aí, mas tá tudo linear aqui, cara. Não tem nada ao quadrado. Concordo perfeitamente. Não tem nada ao quadrado. Então a energia potencial em função da altura vai ser uma reta? Vai, Carlos. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Beleza? Tá, mas por que tem uma parábola aqui do lado? Porque aqui é em função do tempo. E se você pegar. Qual é a relação da altura com o tempo? Eu não fiz aqui a mesma pergunta? Qual é a relação da velocidade com o tempo? É o seguinte: a altura vai ser velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos, aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu sou linear com a altura, só que a altura não é linear com o tempo. É uma equação de segundo grau. Então, se eu fosse substituir aqui, que eu não vou fazer, né, se eu fosse substituir aqui, a energia potencial em relação ao tempo daria uma parábola, como está aqui. Aí eles fizeram o seguinte: se aqui a energia cinética está aumentando, então a minha energia potencial está diminuindo. É só para casar os dois gráficos aqui e eu falar sobre energia, né, conservação de energia, que é energia mecânica. Né? A energia mecânica ela é o tempo todo constante, tá? O tempo todo constante. Aí ele mostrou de verde aqui a minha energia potencial diminuindo, mostrou de vermelho a minha energia cinética aumentando. Então, quando você não tem energia cinética, você tem o máximo de potencial. E aqui no meio, que bacana, você tem as duas. Né? Então, quando você tem o máximo de energia cinética, você tem o mínimo de potencial e vice-versa. Só que em qualquer lugar que você analisar e somar o que você tem de energia cinética e potencial, como ele está fazendo aqui, ó, tá? Você sempre vai ter a mesma energia total, que é a mecânica. Tranquilos? Menos de um minutinho, então. E ele foi na maldade e pediu para você falar sobre energia em função da altura. Tá ok? Então não é em relação ao tempo como geralmente pedem. Então, um brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona circular, flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. É a cama elástica, né? Que todo mundo, os meninada brinca. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Então, vamos lá, né? Comecei falando que as crianças brincam, né, pulando sobre essa cama elástica, alterando e alternando suas formas de energia. Né? Hora eu tenho energia cinética, hora eu tenho energia potencial, porque eu estou pulando, eu estou adquirindo altura e estou adquirindo velocidade. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar, os movimentos de rotação do corpo, né, enquanto salta, né, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio, né, que seria a lona, né, considerando que você está em cima da lona, é como se a lona fosse a altura zero. Tá? Lógico que você poderia questionar o caso, mas calma aí.
A lona ainda está a uma certa altura do chão. Aí ele está pedindo para você considerar a lona como o nível zero, né? Porque aí quando ele forçar a lona para poder pular, ele vai mandar a lona para baixo, vai deformar a lona, ou seja, vai acumular energia potencial elástica na mola, como se fosse nas molinhas, né? Que estão ligadas ali na lona. E aí vai ter uma conversão de energia elástica em cinética, que você vai ganhando velocidade, e cinética vai virando energia potencial gravitacional, porque você vai pular. Então, se você for olhar, eu estou passando por todas as formas de energia, assim, né? As comuns aqui, né? Que são as potenciais aqui, beleza? Então é isso aí, passando pelos pontos de máxima e de mínimas alturas, né? Então tá ótimo. Esquematicamente, o esboço do gráfico de energia cinética da criança, em função de sua posição vertical na situação descrita, é. Então, ele quer falar sobre energia cinética em função da altura, tá ok? Em função da altura. Beleza, vamos tentar falar sobre em função da altura, então. Aí tem as posições aqui, ó. A maldade são as posições, tá? Por exemplo, ao pular verticalmente, desprezando o atrito e os movimentos de rotação, é o que a criança vai ficar rodando lá também, né? Do ponto, quando ela salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio. Olha só. Sem ninguém em cima da lona, posição de equilíbrio. Passando pelos pontos de altura mínima e de altura máxima, respectivamente. Então ele vai para baixo e depois para cima, né? Então ele deforma a mola, seria a altura mínima, e quando ele salta, a altura máxima. Então ele pediu para você imaginar o que está acontecendo da altura mínima para a altura máxima e depois da máxima para do zero para o máximo. São duas etapas, da mínima para o zero. Então veja bem, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Se você considerar, então, a lona, vamos tentar colocar aqui, a lona. A lona, não, vai ter que ser escrevendo mesmo. A lona, eu vou considerar a lona nível zero, né? Ela está ali, nível zero. Altura, zero. Não tem ninguém em cima da lona, certo? Aí o cara vai forçar a lona para baixo para ganhar impulsão, né? Ele vai forçar a lona para baixo. Então aqui é o que ele está chamando de altura mínima, tá? Mínima. E quando ele salta, a criança aqui em cima, né? A criancinha aqui em cima, lá no nível do Enem, os desenhos. Quando eu ponho a criancinha aqui em cima, eu vou chamar de altura máxima. Essa questão, para ser de Enem, relativamente a 2 anos atrás, menos, né? Foi 2017, 2 anos de prova, né? Eu falo. Então, eu achei ela puxadinha, em termos de teoria. Então, a altura aqui máxima, tá? Olha o que está acontecendo. Da altura mínima até o zero, que é o que ele está perguntando em todos os gráficos aqui, qual é a conversão de energia que eu tenho? Eu tenho energia potencial elástica sendo transformada em a energia cinética. Olha só, eu tenho uma energia que é, tá? Kx ao quadrado, que é uma equação de segundo grau, em relação à altura. X é deformação. Essa deformaçãozinha aqui que ele está chamando de altura, inclusive. Né? Aqui eu poderia chamar até de X. Né? Então, é essa energia que está convertendo em energia cinética. Beleza? Então, só tem segundo grau aqui antes, né, nessa primeira etapa, vamos dizer assim, né, que é esse primeiro trecho aqui, ó. No segundo trecho, que é esse de cima aqui, ó, tá? Que é esse de cima, qual é a conversão que está ocorrendo?
Aí ele já foi empurrado pela lona, agora ele está com energia cinética, sendo transformado em energia potencial. Energia cinética, volto a falar que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, sendo convertida em energia gravitacional, que é mgh. Agora já não tem nada ao quadrado aqui, não tem equação de segundo grau aqui. Se fosse em função do tempo, tinha escondido, né? Embutida aqui, ó, no conceito de altura. Mas ele quer exatamente entre altura. Então, olha que coisa, teoricamente, né, completa. Não vou falar complexa, não. No início, eu só tenho segundo grau, variações em segundo grau, energia variando com a única distância que está fazendo o papel de altura aqui, ela está ao quadrado. Tá? Então, aqui tem que ser uma equação de segundo grau, não pode ser reta. Então, se não pode ser reta, no início, esquece isso aqui, esquece isso aqui. Tem que ser curva. Na outra etapa, na outra parte do movimento, eu não tenho nada ao quadrado, tem que ser reta. Então eu elimino essa daqui, tem que ser reta. Do zero até o ponto máximo tem que ser reta. Ok? Tem que ser reta. E questão de estar aumentando ou diminuindo? Bem, quando eu começo a subir aqui, até eu chegar na minha altura máxima, eu estou diminuindo a minha energia cinética. Beleza, bacana. E aqui? E aqui do ponto mais baixo até eu ser acelerado, né, ser jogado pela cama elástica, eu tenho minha energia potencial aumentando. Quando eu estiver nesse pontinho aqui, ó, opa, deixa eu destacar ele aqui. Nesse pontinho aqui, galera, ó, eu vou estar com a energia cinética máxima, porque eu fui acelerado pelas molas, né, pela cama elástica. Então aqui, né, no ponto zero, eu tenho uma energia cinética máxima, tá? Então ela realmente tinha que aumentar durante esse período aqui, porque eu estou sendo acelerado pela cama elástica. Então, tá corretíssimo a letra C aqui, ó. Beleza? Eu achei um exercício que eu queria que vocês resolvessem. Olhar, tá aqui, ó. Pode até olhar a resolução do professor lá do Bernoulli. É bom ver uma segunda forma de resolver, não necessariamente ele resolveu como eu resolvi. Ler ela com calma e tentar resolver. Essa questão sempre está aparecendo, é uma coisa de louco. Ela sempre apareceu assim, ó. Agora ela que era em função do tempo, agora ela já apareceu em função da altura, tá? Então ela está sempre alternando entre uma forma e outra de cobrar aí, beleza? Tranquilos? Então eu queria muito que vocês observassem essa questão com calma. Qualquer dúvida, volta aqui nessa aula que eu vou disponibilizar ainda hoje, tá ok? Para ter certeza aí de tudo isso aí que eu falei. Beleza? Tranquilos? Bem, galera, Bem, então, essa era a última questãozinha, tá? Eu já passei pelas demais, inclusive nessa daqui, tal. Então, encerra o assunto de trabalho e energia, tá ok? Próximo assunto, seguindo a sequência do livro de vocês, seria hidrostática. Beleza? Um abraço.